Boa noite, né? Meu nome é Rafael Suzuki, sou aluno de engenharia de computação da UFOP, João Malevade, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como analisar circuitos de uma maneira mais simples e eficiente usando transformadas de Laplace. De forma introdutória, desculpa, basicamente, assim, podemos dizer que em muitos casos circuitos são descritos por equações diferenciais que mostram como a corrente e a tensão mudam ao longo do tempo. Resolver essas equações diretamente pode ser bem complicado, e é aqui que entra a transformada de Laplace, que nos ajuda a transformar essas equações difíceis em equações algébricas muito mais simples. A gente já deve ter visto algo parecido quando usamos fasores para analisar circuitos no domínio da frequência. E com fasores transformamos o circuito do tempo para a frequência. Resolvemos o problema e depois voltamos ao tempo. A transformada de Laplace faz quase a mesma coisa, mas de forma ainda mais abrangente. Ela pega o circuito no domínio do tempo, resolve no domínio da frequência e depois usamos a transformada inversa de Laplace para retornar ao domínio do tempo. Assim, a gente consegue obter as respostas dos circuitos de forma rápida e clara, mesmo para sinais mais complexos, né? A gente vai ver isso com mais detalhes à frente. Aqui tem na introdução que eu coloquei de forma gráfica para poder visualizar, né? E vamos às definições. Portanto, como já foi dito na introdução, a transformada de Laplace é uma técnica que transforma uma função no tempo para o domínio da frequência. Esse processo nos ajuda a simplificar a análise de circuitos e sistemas dinâmicos. E para entender melhor, eu vou usar um exemplo passo a passo. Né? A fórmula geral de transformada de Laplace é Laplace da função de t, que dá f de s, né? Ou O, que é igual a f de s, né? Que é igual à integral de zero a infinito da função de t, Euler elevado a menos s de t dt, em que S é uma variável complexa dada por S sigma mais J ômega. Isso significa que pegamos a função f de t, multiplicamos por um termo e elevado a menos s de t e integramos a partir de zero, até o infinito. Esse processo transforma a função do tempo para um novo formato, chamado de f de s, no domínio de Laplace, ou seja, f de s é o domínio de Laplace. No vídeo eu vou estar sempre falando f de s, ou seja, é o domínio de Laplace, né? Para poder facilitar. O S tem uma variável complexa que contém uma parte real sigma e uma parte imaginária JW, ou seja, J ômega, representando a frequência. Esse é o segredo para analisar circuitos e sistemas dinâmicos com mais facilidade. Mas, para transformar de Laplace funcionar, a integral precisa convergir para um valor infinito. Isso depende do valor de S. Por isso temos a região de convergência, que é onde transformar de Laplace é válida e pode ser usada. No exemplo prático, da transformada de Laplace, de f de t, que é igual a e elevado a menos at, a gente vai calcular a transformada de Laplace da função exponencial, já dita, né? Onde a é a função, é uma constante, desculpa, positiva. Substituindo, no passo 1, né? Substituindo a função na fórmula, a nossa função f de t é igual a e elevado a menos at, utilizando a fórmula de Laplace, ela fica Laplace de e elevado a menos at igual a integral de zero a infinito de e elevado a menos st vezes e elevado a menos at dt. Simplificando essa expressão, podemos combinar os dois termos exponenciais, pois eles têm a mesma base e. Então fica a integral de e elevado a menos, entre parênteses, s mais a, fecha parênteses, vezes t dt. Resolvendo assim, a integral, e elevado a menos s mais a vezes t é uma integral padrão para funções exponenciais. E a fórmula é dada sobre a integral de e elevado a menos s mais a de t dt é igual a e elevado a menos sa mais s mais a vezes t sobre menos s mais a mais c. Como estamos fazendo essa integral definida de t igual a zero a t infinito, podemos simplificar, né, essa equação. Então a gente aplica os limites de integração. Quando t tende a infinito, o termo e elevado a menos s mais a vezes t vai para zero, desde que r seja s mais a. R de s mais a é maior que zero. Quando t é igual a zero, o termo é igual a e elevado a zero, que é igual a 1. A gente substituindo os limites, né, na integração, o resultado final fica L de E elevado a menos AT é igual a 1 sobre S mais A. Aqui eu vou falar sobre as propriedades da transformada de Laplace. Eu coloquei aqui o quadro, que fica mais fácil de falar uma por uma e como elas ficam, né? Então, assim, a propriedade da transformada de Laplace simplesmente para simplificar ainda mais a análise de sistemas e circuitos. Vamos entender as propriedades fundamentais que nos permitem resolver problemas complexos de maneira mais prática. Elas estão aqui na tabela, né? Porém eu vou explicar cada uma de forma bem clara e objetiva, né? Direta e objetiva. Então, eu vou falar aqui sobre a linearidade. A linearidade funciona o seguinte: se a gente tem uma soma de duas funções, como A1F1t mais A2F2t, a transformada de Laplace se distribui para cada função e podemos calcular separadamente. Em termos de fórmula, fica ele de A1 Laplace de A1 F1t, F1t mais A2 F2t é igual a A1 F1s mais A2 F2s, como está descrito aqui. O fator de escala, quando a função é comprimida ou esticada no tempo, como f de at, a transformação de Laplace sofre uma mudança proporcional no domínio S, resultando em 1 sobre o módulo de A
vezes f, S sobre A, como está aqui no quadro. Se a função é comprimida com A maior que 1, a amplitude no domínio S diminui e a frequência se expande. Se é esticada com 0 menor que A, que é menor que 1, o efeito é inverso. Já o deslocamento no tempo, se a função é deslocada com f de t menos a e u de t menos a, isso equivale a multiplicar transformada por e elevado a menos as. Esse fator mostra como um atraso no tempo se reflete no domínio de Laplace. Já o deslocamento de frequência é quando temos uma multiplicação de função, f de t, por uma exponencial de e elevado a menos at, e isso altera a transformada de Laplace somando a no argumento de s. A propriedade é dada por Laplace de e elevado a menos at, f de t é igual a f de s mais a. Isso nos diz que no domínio de Laplace multiplicamos a função por e elevado a menos at, a gente desloca a frequência da função em s mais a. Já a diferenciação no tempo é quando derivamos f de t no domínio de Laplace, isso vira né, S vezes f de s menos f de zero, o que elimina o cálculo de derivadas e facilita a solução de equações diferenciais. A diferenciação em frequência é quando a gente diferencia no domínio da frequência, significa multiplicar a função no tempo por t. Isso é o inverso da diferenciação no tempo, que foi explicado. A propriedade é Laplace de t vezes f de t é igual a menos d sobre ds vezes fs. Ou seja, multiplicar a função por t no tempo resulta em derivar f de s no domínio de Laplace. Já a integração no tempo, para integrar a função no tempo, integrar a função no tempo se torna dividir s no domínio de Laplace. Ou seja, Laplace da integral indo de 0 a t da função de tal d tal é igual a 1 sobre s f vezes s. E a integral em frequência é quando integramos f de s no domínio de s, e é como dividir essa função f de t pelo tempo t. A propriedade é dada como Laplace de f de t sobre t, que é igual à integral de 1 de s infinito de f sigma d sigma. Isso inverte o papel de t e s, o que pode ser útil em análises mais avançadas. Já a periodicidade no tempo, se uma função é periódica, como f de t é igual a f de t mais n tζ, para algum período tζ, a transformada de Laplace resulta em f de s, que é igual a f1 de s sobre 1 menos e de elevado a menos s tζ. Isso mostra que uma função periódica terá sua transformada repetida com um fator que depende de t. A convolução é a representação como f de 1t vezes f de 2t e se transforma em uma simples multiplicação no domínio de Laplace. Laplace de f1 de t vezes f2 de t é igual a f1 de s vezes f2 de s. Os teoremas do valor inicial e final, o teorema do valor inicial nos permite encontrar f de zero, usando f de zero igual ao limite de s no infinito, de s vezes f de s. E o teorema do valor final nos diz como encontrar f de infinito. F de infinito é igual ao limite de s tendendo a zero, s vezes f de s. Então, eu vou explicar rapidinho essa parte porque é bem grande, né? A tabela e suas propriedades, né? Já a transformada inversa de Laplace, basicamente ela nos permite pegar uma função no domínio de S, f de S, e convertê-la de volta para o tempo f de t. Isso é útil quando a gente resolve um problema usando a transformada de Laplace e queremos ver a solução no domínio do tempo, como a corrente ou tensão em um circuito ao longo do tempo. Então, para calcular a transformada de Laplace inversa, primeiro passo é a gente pegar a expressão f de s e dividir em termos menores e mais simples usando frações parciais. Por exemplo, né, como está aqui, se você tem f de s igual a 2 sobre s mais 1 vezes s mais 2, o objetivo é reescrever isso como uma soma de frações mais simples, tipo a sobre s mais 1 mais b sobre s mais 2. A ideia é escrever f de s como uma soma de termos menores, que são mais fáceis de transformar de volta para o tempo. E o segundo passo é comparar com a tabela de transformadas. Depois de quebrar em frações parciais, cada termo que a gente obtém deve ser comparado com a tabela de transformadas inversas. A tabela mostra como cada termo no domínio S corresponde a uma função no domínio do tempo. Então, vai ver algo assim, 1 sobre S mais A vira E elevado a menos AT. Com isso, a gente já começa a montar a resposta no domínio do tempo. Mas para isso a gente tem os polos. Conhecer os polos. Polo simples é um polo quando temos algo tipo 1 sobre S mais A, e esse é o caso mais fácil. Cada termo 1 sobre S mais A se transforma em E elevado a menos AT. Então, se tivermos 2 sobre S mais 1, isso vira 2 elevado a E, 2 vezes E elevado a menos T no tempo. Os polos repetidos são quando acontecem termos várias vezes, né? 1 sobre S mais A ao quadrado, 1 sobre S mais A ao cubo, e assim por diante, né? Um exemplo seria 1 sobre S mais 1 elevado ao quadrado, que vira T vezes E elevado a menos T no tempo. Já os polos complexos são os polos que envolvem números complexos. Por exemplo, como S é igual a mais ou menos JB. Esses polos geram termos senoidais, né? Como E elevado a menos AT, seno de BT, o E elevado a menos AT, cosseno de BT. E para resumir esse processo, primeiro a gente quebra f de s em partes menores, usando frações parciais, depois compara cada termo com a tabela, para encontrar transformadas inversas, e por fim monta a resposta no domínio do tempo, usando as propriedades dos polos simples repetidos complexos, né? Funções de transferência, né?
Basicamente, funções de transferência é uma ferramenta que usamos para descrever como o sistema reage a uma determinada entrada. Ela nos ajuda a entender a relação entre sinal de entrada e sinal de saída no domínio de Laplace, ou seja, no domínio S. A definição seria a função de transferência é representada por H de S e definido como razão entre a transformada de Laplace de saída y de S e a transformada de Laplace de entrada, x de S, assumindo que as condições iniciais são iguais a zero. Ou seja, H de S é igual a y de S sobre x de S. Em outras palavras, a função de transferência mostra como o sistema transforma um sinal de entrada em um sinal de saída. Isso é usado na prática com resistores, capacitores e indutores. Em vez de resolver todas as equações diferenciais para achar corrente ou tensão, a função de transferência nos dá atalho. Você calcula a transferência uma vez e ela diz como o sistema vai reagir. A qualquer entrada, né, como um degrau, uma rampa ou um senoide. Né? O exemplo a gente tem aqui, né, que é se a gente tem um circuito simples com resistor e um capacitor, o circuito RC, a função de transferência entre a tensão de entrada V em S e a tensão de saída V out S, H de S é igual a V out S sobre V em S, que é igual a 1 sobre RC, S mais 1. Onde aqui RC é a constante de tempo do circuito. Isso significa que para qualquer valor de S, conseguimos prever como o circuito vai comportar. Podemos interpretar, né, que a transferência tem informações sobre ganho, a função de transferência tem informações sobre ganho, frequência natural e polo do sistema. Os polos são os valores de S, que fazem domínio H de S igual a zero, e nos dizem sobre a estabilidade do sistema. Se o polo estiver do lado direito do plano complexo, parte real positiva, o sistema é estável e pode explodir como entrada pequena. Se todos os polos estiverem do lado esquerdo, parte real negativa, o sistema é estável e volta ao equilíbrio. Os benefícios são, eles nos permitem prever como o sistema vai reagir, sem precisar resolver todas as equações diferenciais. Com elas, conseguimos analisar o sistema com mais facilidade e rapidez no domínio S. Então, concluímos que sempre ouvimos falar de uma função de transferência, pense nela como um mapa que conecta a entrada e saída do sistema no domínio de Laplace. Ela é essencial para entender o comportamento e a estabilidade dos sistemas elétricos, mecânicos e de controle. Né? Já as variáveis de estado, elas representam o estado atual do sistema em um certo instante, mas o que é esse estado, né? O estado é um simples conjunto de valores que nos dizem tudo o que está acontecendo no sistema naquele momento. Se souber o valor de todas as variáveis de estado agora, eu consigo prever como o sistema vai se comportar no futuro. Por exemplo, em um circuito com capacitor e um indutor, a corrente e a tensão armazenada nos componentes são as variáveis de estado. Com esses dois valores, eu consigo saber exatamente como o circuito vai responder a uma mudança de tensão de entrada. A representação do sistema de variáveis de estado, a forma mais comum de representar um sistema com variáveis de estado é usando equações diferenciais. Esse é o formato padrão. X ponto é igual a x mais BU, onde x é o vetor de variáveis de estado, x ponto é a derivada das variáveis de estado, ou seja, como elas mudam no tempo. A é a matriz que relaciona as variáveis de estado entre si. B é a matriz que mostra como a entrada afeta o sistema. U é a entrada do sistema como uma tensão, uma força aplicada. Por que isso é útil? Usar variáveis de estado é útil porque nos dá uma visão completa do sistema. Em vez de trabalhar apenas com entrada e saída, analisamos o que acontece dentro do sistema. Isso é especialmente importante para controle do sistema. Por exemplo, aliás, como a gente representa representamos em forma de matriz, né? De forma a usar um exemplo de circuito elétrico simples, como um circuito RC, resistor e capacitor, as variáveis de estado podem ser a corrente, o resistor e a tensão do capacitor. As equações que descrevem esse circuito podem ser descritas como na equação da imagem. Né? A leitura fica um pouco ruim, V ponto C e ponto R, né? Enfim, eu vou deixar aí na imagem que fica mais fácil. Aqui conseguimos ver uma tensão do capacitor VC e a corrente no resistor IR. Mudam no tempo e como a tensão de entrada U afeta o sistema. Então, resumo, as variáveis de estado nos dão uma visão interna do sistema, como elas conseguem modelar e controlar o sistema dinâmico de uma forma muito mais completa e detalhada. E é exatamente por isso que elas são tão usadas em engenharia e controle de sistemas. Né? Já as aplicações de circuitos elétricos, a gente pode dizer por que a gente usa transformar de Laplace. Né? Normalmente, quando a gente resolve circuito de domínio do tempo, já foi dito, encontramos equações diferenciais complicadas, especialmente quando temos capacitores e indutores envolvidos. Né? O que a transformar de Laplace faz é pegar essas equações diferenciais e transformar em equações algébricas simples no domínio de S, o que facilita muito a resolução. Como funciona na prática, né? Quando aplicamos a transformada de Laplace substituindo elemento do circuito por sua representação do domínio S, um resistor continua sendo R como no tempo, um indutor que normalmente tem V igual a L vezes DI sobre DT no tempo vira S de L vezes I de S no domínio de Laplace, um capacitor I de C vezes dV dt no tempo se transforma em 1 sobre SC vezes V de S no domínio de Laplace. Então, assim, passo a passo para uma solução, a primeira coisa que a gente faz é aplicar a transformada de Laplace para todos os elementos e variáveis do circuito. Por exemplo, se temos um indutor, ele vira S de L, se temos uma fonte senoidal, transforma-se para 1 sobre S. A gente monta as equações no domínio S, montamos a equação de Malho, o nó no domínio S, usamos a lei de Kirchhoff de tensão ou corrente, como normalmente fazemos no tempo. Resolvemos a equação algébrica, em vez de resolver derivados integrais, né? Agora a gente só precisa resolver equações algébricas, onde as variáveis estão em termos de S, fazer a transformada inversa de Laplace,
Um exemplo prático disso seria um circuito RL, né? Imagine que temos um circuito resistor e indutor em série e queremos encontrar a corrente de T no tempo e teremos que resolver a equação diferencial do tipo V. É igual a R de I mais L de D e dt. Né? No domínio de Laplace, isso vira V de S é igual a R mais SL e de S. Aqui R e S e de L são simples multiplicações. Resolvendo I de S é igual a V de S sobre R mais S de L, então usamos a transformada inversa para encontrar I de T. Concluindo, com a transformada de Laplace, transformamos problemas complexos em cálculos simples e rápidos, facilitando a análise de circuitos em elementos de energia armazenada com capacitores e indutores. Né? E aqui é só uma breve conclusão de exatamente praticamente tudo que eu falei anteriormente. Muito obrigado.